porque na humildade está Deus, porque na humildade está a verdade. E na humildade, vamos lembrar bem, é a gente reconhecer também os dons que Deus nos deu. Isso também é humildade. Porque senão a pessoa tem baixa estima, eu só sou pecador, eu não mereço nada, vai cair na depressão. Aliás, a revista Veja desta semana tem lá uma reportagem sobre a depressão de crianças e de jovens. E no jornal de hoje, sobre o suicídio de jovens nas universidades e nas escolas. Ninguém vai noticiar por aí esses suicídios, mas são muitos. Dizem que no Brasil, 32 pessoas se suicidam por dia. Então, precisamos de humildade, né, irmãos e irmãs? Se a gente tem humildade, vamos superar muitos problemas, porque quem é orgulhoso nem cuida da sua saúde, estraga. Depois, um outro conselho bom, prático. Você está preocupado com alguma coisa? Lance aos pés de Deus a preocupação. Não fique com a preocupação, porque a preocupação é um problema a mais. E preocupação nunca foi solução. A ocupação, sim. A gente se ocupar na solução dos problemas é uma coisa, mas ficar aí triste, nervoso, xingando com Deus por causa das preocupações, Jesus diz, parece que você não tem um Deus Pai. Você vive falando mais das suas preocupações do que de Deus Pai. Lance essas coisas nos pés de Deus Pai e Ele vai te ajudar a solucionar as dificuldades da vida. Outro conselho, cuidado com o diabo. Nós na Igreja Católica temos um vício de não dar muita importância para o tentador. Por outro lado, tem um exagero também grande, aí um demonismo que ninguém aguenta, que não é bíblico. Mas hoje Pedro diz, o diabo é um leão. E ele anda procurando a quem devorar. E quando eu faço análise da minha vida, eu percebo muitas vezes esse leão tentando me devorar. Experiência minha. Ora, então se hoje Pedro diz para nós, resista ao diabo com a fé. E não com medos, com preocupações, com exorcismos exagerados. Não. Olha o conselho. Fé. Você tendo fé, ele vai ser derrotado. São conselhos importantíssimos, irmãos, mas tem mais ainda. Saudai-vos uns aos outros, olha lá, com um abraço fraterno. Supondo que a comunidade seja uma família, que a gente saiba se perdoar, que nós sejamos o rebanho do bom pastor. Então, saudar-se com o abraço fraterno. Hoje tem uma terapia chamada abraçoterapia. E os braços de Deus nos abraçam. Você já sabia que esse braço de Deus tem o nome de Jesus e esse braço tem o nome de Espírito Santo? É assim. Deus nos abraça com seus dois braços, Jesus e o Espírito Santo. Vamos fazer essas experiências do abraço do Pai, que como bom pastor acolhe a ovelha ferida, ou a coloca no colo, a ovelha perdida. E a primeira leitura ainda fala de Deus e diz assim, o nosso Deus, olha que bonito, é o Deus de toda a graça. Olha que coisa bonita. Repitam depois de mim. O nosso Deus é o Deus de toda a graça. Vamos lá. O nosso Deus é o Deus de toda a graça. Já temos
suficiente alimento espiritual só com a carta de Pedro. Mas ainda tem um tempinho, que aqui a gente depende da televisão, não é verdade? Mas tem um tempinho para falar do Evangelho de São Marcos. A primeira frase de Marcos e a última de Marcos é esta aqui: Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Crede que Jesus é o Filho de Deus, e quem acreditar que Jesus é o Filho de Deus já está se salvando e vai se salvar. Lá na sua casa, lá na universidade, onde vão os seus filhos, e por aí, não se acredita que Jesus é Filho de Deus. Fica uma coisa mais nossa dentro da igreja. Porque confessar e acreditar que Jesus é o Filho de Deus, então, como diz Marcos, nós precisamos anunciar esse amor, essa melhor notícia. Deus nos deu seu Filho Jesus porque nos ama. E eu acredito no Filho de Deus. E por isso minha vida muda. E acreditando no Filho de Deus, nós vamos ter tanta alegria que vamos começar a publicar. Marcos diz, a anunciar para os outros: gente, descobri Jesus Cristo, descobri o Evangelho, descobri a igreja, descobri que eu sou amado, tão amado que o Filho de Deus está aqui feito carne, osso de nossos ossos. E isso nos leva a exultar de alegria, mas principalmente a anunciar. E daí as 4 palavras: acreditou no Filho de Deus? Acreditei. Então ide, vai, sai de casa, vai anunciar. Ide. Esta palavra hoje nós ouvimos muito, muito no coração, nos conselhos e nos lábios do nosso Papa. E cá entre nós a gente vai pouco, viu? Eu também posso ir mais do que estou indo. E senão a gente torna o Evangelho uma teoria. Se a gente pega assim, mas eu, Orlando Brandt, estou indo, ide. Isso me leva a mudar de vida e a me tornar mais missionário. E depois ide para onde? Pode ir no vizinho, que já é uma coisa importantíssima, hein? A gente fazer uma visitinha ao vizinho, a vizinha para evangelizar. Mas Jesus diz aqui, através de Marcos, ide ao mundo inteiro. Que coisa extraordinária. É isso mesmo, viu? Temos leigos, padres religiosas, de repente filhos, parentes de vocês, que estão lá na Amazônia, ou noutra diocese, ou na África, ou na Ásia, enfim, deram sua resposta. Mas, se é para ir ao mundo inteiro, que ao menos eu saia de casa e vá para o mundo, porque o mundo está ali bem pertinho da gente também para ser evangelizado. Então, anunciar Jesus perto e anunciar Jesus longe, ao mundo inteiro. Mas o conselho ainda vai para frente, diz assim: olhe, você vai anunciar o Evangelho, não a você mesmo. Você deve ser evangelizado para anunciar o Evangelho. Por quê? Porque este Evangelho, ele existe para todas as criaturas. E é tão bonito que as outras religiões, judeus, israelitas, né, os mesmos judeus, muçulmanos, budistas, essas religiões não cristãs, para nós, elas já estão apontando para Jesus. Por isso que há judeus convertidos, há muçulmanos convertidos, etc. Porque, de fato, Jesus veio para toda criatura. Isso é o Evangelho, então, de Marcos, queridos irmãos e irmãs, e termino. Essa notícia do Filho de Deus, e que nós vamos levar ao mundo com alegria,
se chama querigma, uma palavra grega difícil, mas é bom a gente crescer nos conhecimentos, não é? Querigma, não é? A palavra grega quer dizer uma notícia. Não existe nada mais belo, Papa Francisco, não existe nada mais seguro, não existe nada mais consistente, não existe nada mais sábio, não existe nada mais atraente, não existe nada mais necessário e não existe nada mais importante do que isto. Encontrar-se com Jesus, fazer essa experiência de ser amado e anunciá-lo a toda criatura. Que a Mãe Aparecida nos ajude a isso e as graças que vamos recebendo aqui em Aparecida, em qualquer lugar, nos ajude a ser missionários evangelizados para evangelizar.